Fala pessoal, tudo bom? Pois é, mais um vídeo meu foi banido do YouTube porque eu usei um termo que ele não gosta para me referir aos atores maliciosos. Bom, esse vídeo que foi excluído do YouTube, ele abordava todo um processo que aconteceu desses atores maliciosos, né? Em um ataque muito bem elaborado, mas usando técnicas realmente muito simples, o que tornava esse ataque muito elegante. E tinha alguns pontos bem interessantes. Quando a gente faz os treinamentos, né, ou estuda a segurança da informação, a gente entende todo o processo de um ataque do início ao fim. Então tem o footprint, né, tem a descoberta, depois tem os tipos de ataque, tem o acesso em si, se mantém esse acesso. Então esse vídeo tratava de um ataque real que aconteceu, mostrando todo esse processo. Então eu vou trazer esse vídeo à tona, só que apenas alguns trechos, porque eu sei que se eu trazer ele de novo na sua forma completa, o YouTube vai acabar banindo. E ele já estava um pouquinho antigo também, tinha alguns efeitos. Eu vou tirar tudo isso e eu vou comentar esses trechos importantes para a gente aprender quais são os passos, quais foram as técnicas e como que a gente pode se proteger. Então, vamos lá ver, porque é bem interessante mesmo. E torcer para que o YouTube não tire ele do ar. Bora lá? O ataque aconteceu direcionado a esse senhor aqui, ó. Na realidade, para a empresa dele, né, HB Gary. E o que aconteceu foi o seguinte: essa empresa foi contratada pelo governo dos Estados Unidos para investigar os anônimos. Tá? E ele veio a público para falar que sabia quem eram os anônimos. Ele sabia quem eram os líderes que estavam atrás do ataque, as empresas como Mastercard ou como Visa, e essas empresas foram alvo desses ataques de negação de serviço distribuída, né, DDoS. Por quê? Porque eles deixaram de prestar serviço ao site do Wikileaks. Esse ataque de DDoS aconteceu recrutando muitos hacktivistas. São pessoas que queriam ajudar, achando que estariam fazendo algo bom. Então teve recrutamento pelo Facebook, pelo Twitter, mas principalmente pelas redes de bate-papo do IRC. O que acontece foi que esse senhor disse que sabia quem eram os líderes do Anonymous e ele foi a público. Indo a público, ele provocou a ira dos Anonymous, que começaram a fazer o que nós chamamos de footprint, que é o primeiro passo em um processo de ataque. E eles foram diretamente ao site do HB garyfederal.com. Até hoje, se você for procurar, ele está à venda, ele não está disponível, mas é possível a gente conseguir ter uma ideia de como ele era usando o Wayback Machine. Então coloca lá o site no Wayback Machine e se vocês observarem, ó, eu tenho aqui um print de 2011, janeiro de 2011, e a gente pode ter uma ideia de como que era, né, a estrutura desse site. O que os anônimos fizeram? Os atores maliciosos começaram a analisar. E se você observar, toda vez que a gente pausa o mouse em um link, podemos ter a ideia de como que é criado. Esse sistema é um CMS e ele não foi muito bem escrito. Logo, esse sistema feito em PHP possui uma falha muito grave. Ele permite um tipo de ataque chamado SQL Injection. Significa que os atores maliciosos podem passar parâmetros para acessar o banco de dados. E foi exatamente isso que eles fizeram. Com acesso ao banco de dados, eles enumeraram os usuários e as senhas. Analisando as senhas, eles notaram que ela estava armazenada utilizando hash. Hash é uma função matemática que transforma um valor em um conjunto de números de tamanho fixo. O mais comum é o MD5. E eles identificaram exatamente que as senhas armazenadas no banco de dados usavam hash no padrão MD5. Não dá para quebrar uma senha armazenada através da tecnologia de hashing. O que se pode fazer é utilizar o que chamamos de Rainbow Table, que já é um conjunto de senhas que foram transformadas em hash, e isso é confrontado. Então, Rainbow Table nada mais é do que um dicionário de senhas transformadas já no hash utilizado, que aqui nesse caso seria o MD5.
Eles já exploraram uma vulnerabilidade, mas não pararam por aí. Eles também descobriram que o rootkit.com também fazia parte da companhia. E também descobriram que tinha um site, uma URL para suporte com uma tela de login. Bom, com uma lista de logins que eles pegaram do banco de dados, eles foram testando aqui e conseguiram com sucesso fazer login com algumas contas. Mas não somente aqui no website, eles também conseguiram fazer acesso SSH a alguns servidores, tiveram acesso shell a alguns servidores. Porém, nenhuma das contas possuía privilégio. Com posse de todas essas informações, os atores maliciosos começaram a enumerar e analisar. Por exemplo, aqui no netcraft.com, qualquer site que eu coloco, ele vai trazer uma análise desse website. E essas informações elas são bem importantes. Eu consigo ter um histórico sobre as versões, aonde está localizado, quais são os endereços IPs e muitos detalhes que podem ajudar a encontrar determinadas vulnerabilidades, determinadas falhas, e foi exatamente isso que aconteceu. Os atores maliciosos então descobriram esta vulnerabilidade e, graças a um exploit completo e funcional, conseguiram fazer a exploração dessa falha. E isso permitiu a elevação de privilégio no sistema. Conseguiram acesso total. E aí descobriram gigabytes de backup, dados de pesquisa e mais um monte de informação. E o ataque não acabou por aí não. As credenciais que foram comprometidas deram acesso a um monte de recursos. Além das senhas serem muito fracas, eles usavam a mesma senha para acessar Twitter, Facebook, Instagram, e-mail. Mas uma conta interessante, a conta do Aaron, do HB Gary, era a conta também que gerenciava os recursos de cloud do Google. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o reset de uma conta do Greg Hoglan. E essa conta era muito interessante, porque vasculhando essa conta, eles encontraram dados de que ela possuía permissões administrativas no famoso site rootkit.com. Mas eles não conseguiriam esse acesso tão fácil, porque para fazer um SSH, eles deveriam fazer através de uma outra conta. E para isso eles usaram a engenharia social. Só que para não deixar esse vídeo tão longo, eu vou colocar a transcrição, né, desse bate-papo que aconteceu entre a chefe de segurança da Nokia, que cuidava desse site, que também eles conseguiram através, né, desse e-mail do Greg. Eu vou colocar tudo isso lá no site danieldonda.com. Vou colocar um link sobre esse vídeo e colocar essa transcrição desse bate-papo que eles utilizaram a engenharia social, que é bem interessante. Bom, toda essa história é muito interessante porque são técnicas super simples, porém não podemos subestimar. Essas técnicas funcionam e foi o que a gente viu. Moral da história, essa empresa de segurança acabou, esse cara sumiu, os sites não existem mais. Então é importante, né, a gente prestar atenção em pequenos fatores, usar múltiplos fatores de autenticação, não usar a mesma senha para vários recursos, ter uma senha complexa, utilizar recursos web, né? Então se você vai contratar um desenvolvedor, que ele tenha conhecimento de que precisa fazer uma verificação com relação a falhas de acesso, a SQL injection, a forma de armazenamento dessas informações, armazenar os dados dos seus usuários de maneira segura. Para isso existe a LGPD hoje, para ajudar as empresas, né, a se guiarem e aplicarem controles de segurança mais rigorosos na proteção dos dados. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha, comenta e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.